Olá, meus alunos. Então, estamos aqui para a nossa penúltima aula, né, da aula de Introdução ao Estudo do Direito. E eu quero chamar a atenção para vocês que nós teremos mais o segundo slide, né, que será apresentado agora semana que vem. E no final da semana que vem já teremos um vídeo de revisão para a prova, certo? Então, a prova ficará disponível dentro da prova, né, dentro daquele item da prova lá na plataforma da Unifim. Vocês terão tanto a prova quanto o trabalho avaliativo, que terá um prazo um pouquinho maior, mas ele vai estar no mesmo item. Então, prestem atenção que ele vai entrar lá e vai ser aberto, vai ser publicado antes, tá bem? Para dar um tempinho para vocês fazerem. Tá legal? Então, vamos para a nossa aula 11. E nós estamos falando sobre os fatos jurídicos, né? Que é justamente o que faz andar o direito, né? O fato jurídico é justamente o resultado da nossa participação social, da nossa relação interpessoal, e que existe uma relação jurídica ali. Isso acontece o tempo inteiro, isso que impulsiona o direito para que ele ande, né, e entre em marcha. Então, é justamente nessas relações que esses fatos jurídicos acontecem, se mantêm e se extinguem, né? Nós vamos ver alguns tipos e algumas características deles. Então, esse fato jurídico, ele pressupõe uma norma que o regule, né? E a existência desse fato jurídico é uma relação entre as pessoas que tem um fundamento jurídico e uma norma jurídica que incide nessa relação, certo? E aí, então, o fato jurídico é uma espécie, né, do gênero fato. Então, esse fato jurídico é um fato com essa característica jurídica no seu interior, né? E ela é caracterizada por qualquer transformação da realidade, né? Uma transformação desse mundo exterior, e essa é a qualidade do jurídico, é justamente por ser um fato regulado pelo direito e ter essa característica que é a qual nos interessa na teoria do direito mesmo. Então, esse fato jurídico ele cria novas situações, né? E pode ser tanto de direito privado como de direito público, e as pessoas entram em contato e compõem esse fato jurídico. Então, apesar das questões principiológicas e normas né, que se fazem referência a esse fato jurídico, e elas se localizarem muito dentro do nosso ordenamento no Código Civil, é um tipo de relação que se estende em todos os ramos do direito e por isso nos interessa tanto, né? Porque, na verdade, existe uma base de regulamentação e de características desses fatos jurídicos, mas eles se espalham por todos os ramos do direito. E hoje nós vamos falar sobre alguns aqui, tá? Não de todos, mas de alguns, para vocês terem uma noção de como esse mecanismo acontece. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o suposto jurídico e consequência, porque como o fato jurídico é algo que acontece entre duas pessoas, existe uma norma jurídica que o regulamenta. Nós precisamos ter um suposto jurídico, né? Algo que foi previamente definido para que aquilo se caracterize como um fato jurídico. Então, trouxe algumas citações para vocês no nosso material, né? Então, uma que eu trouxe é o suposto jurídico, é a hipótese de cuja realização depende das consequências estabelecidas pela norma. Então, existe uma hipótese que está prevista, né, na nossa normativa, que se aquela hipótese acontecer, existe um efeito jurídico e esse efeito jurídico vai ser regulamentado e esse fato é um fato jurídico. Porque nós sabemos que nem todos os fatos são jurídicos, tem coisas que acontecem na nossa vida que não são definidas pelo direito e o direito não interfere. Então, eu trouxe aqui, então, quando a lei penal, então, lá no 163 fala sobre né, uma penalidade para quem destruir, inutilizar, deteriorar a coisa alheia, né? Então, a hipótese da norma, então, ela consiste nessa ideia de danificar, né? Existe uma hipótese, olha, se a pessoa danificar algo, vai incidir nessa hipótese. A consequência, né, a consequência disso é representada daí pela
sanção penal. A consequência daí seria a pena. Mas existe um pressuposto, né? Existe um suposto jurídico que deve acontecer para que aquilo se caracterize, né? Isso é muito importante. Então, o fato jurídico seria a realização dessa hipótese, né? Ou suposto da norma jurídica. E um autor que eu trouxe aqui, que é o Maynes, ele chama a atenção para que não se confunda fato jurídico com suposto, porque este é um momento meramente normativo e teórico, e aquele é a realização concreta. Então, na verdade, o suposto jurídico é a hipótese, né? Então, e na verdade, o fato jurídico é a concreção, né? É justamente solidificar e realizar o suposto jurídico. E nós temos uma relação, né, entre a hipótese e a consequência. Né? Então, para que a gente possa discorrer um pouquinho sobre isso, né, nós fizemos uma linha de raciocínio adotando um exemplo prático em um caso de dano civil, em que os cães de um caçador invadiram uma propriedade e causaram prejuízos materiais. Né? Foi o que eu trouxe para vocês aqui no nosso material. Então, as diferentes questões analisadas em relação à hipótese e à consequência da norma jurídica foram as seguintes. A existência da norma não significa que a hipótese tenha que se realizar concretamente. A hipótese que prevê os danos à propriedade alheia pode ocorrer ou não na prática, porque esses cães poderiam invadir e não destruir nada, certo? Então, existe uma hipótese, para que tenha consequência, essa hipótese precisa ocorrer. Ela não é obrigatoriamente necessária, né? Porque se não ocorrer, nesse caso aqui, melhor. Uma vez que essa hipótese é realizada, então segue-se obrigatoriamente a consequência. Então, verificada a invasão pelos cães e a consequência dos prejuízos, caracteriza-se o dever jurídico da indenização. Então, precisa se caracterizar o pressuposto, senão essa obrigação não ocorre. Entre a consequência jurídica e a sua aplicação prática, a relação é contingente, ou seja, pode se operar ou não. Então, a aplicação nesse caso aqui da indenização, se o dono da propriedade disser não precisa me indenizar, que não tem problema, também ele tem a ideia do direito subjetivo de escolher pedir a indenização ou não. Não é obrigatório, certo? Então, o proprietário dos bens ativos que possui uma pretensão contra o dono dos animais poderá ou não exercer esse direito, né? As três conclusões apresentam de acordo com um esquema seguido, né, que eu trouxe aqui embaixo, então, hipótese ou suposto, realização do suposto ou fato jurídico, depois tem um dever jurídico e o direito subjetivo de exercer ou não. Nós temos esse quadrinho aqui, onde vocês podem ver de maneira bem direta, né? E aí nós temos o suposto simples e o suposto complexo. Então vocês começaram a ver, nós saímos de uma questão muito geral no início do semestre, começamos a chegar em questões mais específicas e aqui já começamos a ver algumas características bem particulares, né? Então, o suposto jurídico é quando existe só um requisito para compor. No caso aqui, o exemplo que eu trouxe é a questão de toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, existe apenas um pressuposto. Agora, ele é complexo quando existe mais de um requisito para que isso ocorra. O caso que eu trouxe aqui é o direito ao voto, né? Porque o direito ao voto, sim, o brasileiro tem direito ao voto, mas idade, nacionalidade, direitos políticos, né? Ter essas outras características que vão possibilitar que ocorra esse suposto jurídico. Daí sim ele vai cumprir a hipótese para poder exercer o voto, né? Então não adianta só ter uma característica, tem que ter mais de uma. Esse é o complexo, certo? E agora, seguindo ainda no conceito de fato jurídico, né? Então, é um acontecimento que acontece no mundo fático, né? Então, não é uma ideia platônica de pensamento ideal, né? Então, a hipótese pode ficar nessa ideia de pensamento, de previsão, mas o fato jurídico, ele acontece no mundo, ele acontece na realidade. E o direito, ele determina os efeitos jurídicos desse fato. Então, o fato jurídico ele precisa ser determinado pelo direito. Então, nascimento, roubo, testamento, emancipação, essas coisas acontecem na realidade e precisa ter uma regulamentação jurídica para que esse fato jurídico ocorra. Então, necessariamente reúne dois elementos, o suporte fático e uma regra de direito. Isso é muito importante. Então, o suporte fático
é o fenômeno definido na hipótese ou suposto da norma jurídica. É o fato que, ocorrido, provoca a aplicação da disposição ou consequência da regra jurídica. Tá? Isso aqui está bem claro no material, vocês prestem bastante atenção lá. E para ser jurídico, é indispensável que o fato seja regulado pelo ordenamento, ou seja, que sofra incidência de uma norma do direito dentro da questão jurídica. Né? Os fatos jurídicos são as fontes que geram, modificam e extinguem relações jurídicas. Então, essa normativa ela precisa estar presente. O mundo do direito, então, é constituído pelas relações jurídicas, né? Precisa ter esse pressuposto. Compõe-se, então, dos acontecimentos do mundo fático, de novo. O direito ele lida com questões muito reais, né? Como o ator jurídico, o trabalhador jurídico, ele lida muito com papéis, com processos, é fácil se perder dentro de uma questão formal e documental. Mas o direito ele é humano, o direito ele lida com a realidade das pessoas, com demandas muito particulares, com dores muito reais. Então é sempre fundamental que a pessoa que trabalha no direito consiga se conectar com esse lado humano, né, das questões jurídicas. E isso tudo é muito relevante à sociedade porque exerce uma influência dentro do que nós consideramos de segurança jurídica, né, de dar segurança jurídica dentro desse mundo fático. Uma sentença escrita muito bem, se não tiver um efeito prático na vida de alguém, ela é só um texto, né? Então, nos exemplos citados, então, a gente pode falar sobre uma árvore que caiu, uma chuva, né? Mas que se não causou nenhum prejuízo, ou alguém que soltou uma pipa, né? Soltou lá e não aconteceu nada, são apenas fatos, mas não são jurídicos. Agora, se essa árvore cair e derrubar uma casa, se essa pessoa que soltou a pipa ela for para os fios e der um curto-circuito e causar dano ou a pessoa se machucar, aí existe uma norma jurídica que a regulamente e aí entra em marcha, tá? A princípio, se não causar nenhum dano, não tem uma qualificação jurídica, então não provoca uma mudança social e não é alvo dessa tutela jurídica. Então, assim, todos os acontecimentos que movimentam o mundo dos direitos participam do mundo fático, mas somente as fundamentais aos valores de convivência que vão participar do mundo do direito. Então, essa percepção é muito importante. Então, nós chamamos de fatos jurídicos apenas os acontecimentos do mundo fático selecionados pelas normas jurídicas que regulamentam esses fatos, certo? Então, fato é uma coisa, fato jurídico é outra. Aí eu tenho um pequeno quadro aqui para vocês entenderem a questão das relações jurídicas, direito ativo, passivo, direito subjetivo, dever jurídico e o objeto, né? Então, vocês conseguem perceber esse exercício ali. Então, os atos humanos e fatos da natureza que caminham, então, no mundo fático, ingressam no mundo dos direitos, indo criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, vão se denominar fatos jurídicos. Então, existe um fato jurídico, existem atos humanos e fatos da natureza que acontecem no mundo real, né? Então, o mundo real, o mundo fático, né, de fatos, eles vão entrar no mundo do direito e virar um fato jurídico a partir do momento que acontece o fato jurídico e dentro desses atos humanos e atos da natureza, dentro do mundo real, certo? Essa conexão precisa acontecer. E aí nós temos algumas classificações de fatos jurídicos, né? Então, entre essas características, a doutrina apresenta algumas que eu trouxe para vocês. A primeira, o conhecimento que se refere a fato jurídico é sempre relevante para o bem-estar da coletividade. O direito sempre lida com o coletivo, sempre. A exceção nós estudamos depois. Sempre partimos do coletivo. O qualificativo jurídico só é atribuído aos fatos que se relacionam com os objetos básicos do direito, a manutenção da ordem e segurança pelos critérios da justiça. Então, existe um critério para determinar se aquele fato é jurídico ou não. Os fatos jurídicos podem ser produzidos por ato da vontade do homem, né, como matrimônio, ou gerados pela natureza, independente da vontade do homem, como um terremoto, ou né, um terremoto que vai ter a consequência de derrubar um prédio, por exemplo. Então, são fatos jurídicos, mesmo que um tenha vontade e o outro, o homem não teve vontade nenhuma ali. Possui uma ideia de alteridade, né? Pois então sempre tem um vínculo entre duas ou mais pessoas, né? Para que ele seja constituído, ou modificado ou extinto, né? Esse fato jurídico.
e possui uma questão de exterioridade, porque eles são acontecimentos que acontecem produzindo efeitos externos, né? Uma constatação objetiva. Então, em sentido amplo, tá? Em sentido amplo, o fato jurídico é todo e qualquer fato da vida social que venha corresponder a um modelo de comportamento, de organização configurado por uma ou mais normas de direito. Então, nós temos esse conceito amplo e geral. Nós temos também o fato jurídico estrito sensu, né? Que é apenas, olha só, então dentro do fato jurídico existe o fato jurídico estrito sensu. É apenas o acontecimento provocado por agentes da natureza, independente da vontade humana, e que, repercutindo na vida jurídica, cria, modifica ou extingue uma relação jurídica. Então, o fato jurídico estrito sensu é aquele onde o homem não participou com a sua vontade. Ele é vítima do fato jurídico. Ele é sujeitado a um fato jurídico. Os fatos jurídicos no sentido estrito dividem-se em duas espécies: acontecimentos naturais ordinários ou acontecimentos naturais extraordinários. Os primeiros, então, são os previsíveis, né, normais e regulares, como nascimento, morte, né, alguma inundação prevista, e o decorrer do tempo, né? Os acontecimentos naturais extraordinários são aqueles que não têm previsão, como o próprio nome indica, né, e que não escapam a qualquer previsão e controle, né? Então, o caso de caso fortuito e força maior se configuram nessa ideia de um fato jurídico, né, de acontecimentos naturais extraordinários, né? E aí nós temos o ato jurídico lato sensu, né? Então, é todo e qualquer acontecimento decorrente da vontade humana. Então, aqui, o fato jurídico em sentido lato, né, ele é decorrente da vontade humana. Então, tem uma repercussão no mundo do direito, mas ele tem a participação de uma vontade, tá? Ele se divide em lícito e ilícito, né, conforme seja admitido pelas regras do direito que foram pré-definidas. Os lícitos se subdividem em ato jurídico estrito sensu e negócio jurídico. Então, nós temos o negócio jurídico e estrito sensu, nós vamos falar ainda sobre isso um pouco. O ato jurídico em sentido estrito, pessoal, ele corresponde a uma realização da vontade do homem que cria, modifica ou extingue o direito, sem que haja um acordo das vontades. Os efeitos que provoca são definidos pela lei, não pela vontade dele, certo? Então, existe ele realiza, né? Ele corresponde à realização da vontade do homem que cria, modifica, extingue o direito, mas sem um acordo de vontades. Ele é sozinho, certo? Então, os efeitos que provoca são definidos pela lei e não pela vontade dele. Ele não participa da vontade do ato. Ele só decide a vontade de fazer algo, não tem uma participação do outro lado. E aí nós passamos para a segunda hipótese, né? Que é do negócio jurídico. Porque o negócio jurídico, aí sim, tem duas partes. Então, tem um acordo de vontades dentro das duas partes. No estrito sensu existe uma vontade unilateral e dessa consequência vai ter o resultado legal. Então, na questão dos negócios jurídicos, onde tem um acordo de vontades, então a liberdade que a ordem jurídica confere a essa pessoa para a realização de negócios jurídicos permite um melhor ajustamento nos interesses sociais, porque essas pessoas têm uma liberdade de acordo de um certo tipo de legislação contratual de como montar os seus negócios. Pelos negócios jurídicos, as pessoas naturais e jurídicas criam seu próprio dever ser, assumindo espontaneamente novas obrigações e adquirindo também direitos. O poder negocial atende igualmente à pretensão do liberalismo individualista, né, que preconiza uma faixa mais ampla para a livre determinação das pessoas e correlativamente, menor intervenção do Estado nos assuntos privados. Apesar de aqui no Brasil se considerar ainda a questão da livre iniciativa realmente livre, como se pudesse cometer qualquer abuso em questão de juros e lucros absurdos, no resto do mundo não é assim, porque a livre iniciativa ela não é livre, existe uma regulamentação dos negócios, né? Por isso que os carros no Brasil, por exemplo, são muito mais caros que no resto do mundo, porque aqui as fábricas conseguem botar 200%, 300% de lucro, nos outros países não pode, seria considerado abuso. Mas existe uma liberdade de fazer negócio para que a sociedade se desenvolva como quiser. Mas a ideia de livre iniciativa ela não é livre. Existe um limite para que ela ocorra dentro do que se considera justo dentro das regras comerciais.
esse assunto para mais adiante, em outras cadeiras, mas é interessante já deixar essa provocação para vocês. Não somos completamente livres, existe uma ideia de justo a ser obedecida. A relação entre os negócios jurídicos e o ordenamento jurídico. A liberdade para a prática do negócio jurídico sofre algumas limitações impostas pelo Estado, como eu estava falando antes, e ditadas pela necessidade de que se resguardem, então, os interesses fundamentais do indivíduo e da coletividade. Deveria ter muito mais essa intervenção para que tivesse algo que alguém produz algo por R$1 não pudesse ser vendido por 1.000, porque isso é um abuso. A pessoa pode ter um lucro apropriado vendendo por muito menos. E assim funciona ao redor do mundo, né, pessoal? Essa ideia não é uma ideia nova. Isso acontece no mundo inteiro. Aqui nós temos muita dificuldade de aceitar isso. Quanto às relações entre os negócios jurídicos e o direito objetivo, as situações principais são as seguintes. A proibição da prática de negócio jurídico tendo em vista a natureza do seu objeto. Então, exemplo, a denominada pacta corvina, na qual o que se acha na expectativa de herdar pretende transferir os futuros direitos. Tal prática é condenada por ferir princípios de natureza moral. Então, nós temos algumas situações de que o negócio jurídico tem que respeitar questões básicas que nós consideramos justas, né? O negócio jurídico é permitido, mas a legislação coloca obstáculos à inserção de determinadas cláusulas. O contrato de locação pode ser firmado regularmente, mas a lei proíbe que o preço do aluguel seja vinculado ao valor do salário mínimo. O contrato de trabalho é livre para as partes, mas a lei não reconhece qualquer cláusula que não respeite as chamadas conquistas sociais, como o direito às férias. Inclusive, também existia cláusulas que não permitia que um trabalhador ganhasse menos do que o mínimo, porque o mínimo era considerado o mínimo necessário para que uma pessoa viva com dignidade. Hoje, já existe uma legislação nova, já faz pouco tempo, mas já está em prática, que a pessoa possa trabalhar por menos que o mínimo. Mas se o mínimo é vinculado a uma ideia de dignidade da pessoa humana, alguém pode trabalhar ganhando menos que o mínimo? O mínimo não era justamente uma proteção da dignidade, que menos do que isso seria indigno alguém trabalhar e receber? Então temos essas conexões, e é justamente dentro da ideia de negócio jurídico que essas bases, esses núcleos de valor mínimo devem ser respeitados. Então por isso que os direitos, principalmente direito a férias, direitos trabalhistas entram bastante nisso aí, não são privilégios, são direitos básicos mínimos para que uma pessoa possa viver com um mínimo de dignidade. Mesmo assim é difícil. Então, a negócio jurídico, os efeitos de direito são programados inteiramente pelo ordenamento jurídico, de que é o exemplo do matrimônio. Não? Determinados negócios jurídicos não previstos pelo ordenamento do Estado são disciplinados integralmente pelas partes, que dispõem livremente quanto aos seus efeitos jurídicos. O negócio jurídico. E o último aqui, o E. Quando a norma jurídica de natureza dispositiva aplicáveis, portanto, na falta de regras ajustadas pelos interessados, podem ocorrer algumas situações diferentes. A primeira, o negócio jurídico regula inteiramente a matéria, o negócio jurídico estabelece o vínculo, mas sem regulamentá-lo, né? Postos de efeitos jurídicos são os definidos em lei, e as partes firmam um negócio jurídico definindo apenas parcialmente os efeitos jurídicos. Então, nesse caso, o preenchimento das lacunas será feito pelos critérios da lei. Então, nós temos, na questão dos negócios jurídicos, existe uma grande liberdade. Mas como em todo contrato, em toda regulamentação de negócio jurídico, existe uma questão de legalidade. A pessoa não pode fazer um negócio jurídico e para regulamentar, por exemplo, venda de drogas, venda de contrabando. Na verdade, isso aí existe uma exigência de parâmetros contratuais para os negócios jurídicos que devem ser respeitados. E, pessoal, sobre negócio jurídico, nós vamos falar um pouquinho mais na próxima aula, justamente para entender que a ideia de pessoa física e pessoa jurídica é diferente. E a pessoa jurídica, ela tem algumas características que podem influenciar tanto no seu patrimônio, como na responsabilidade de uma pessoa que é coletiva. Nós temos uma pessoa jurídica que é individual, uma pessoa coletiva, e como é que fica a responsabilidade de todas essas pessoas? Nós começaremos a falar sobre isso na nossa próxima aula, que será o último slide desse nosso semestre, e nós falamos então na semana que vem. Um abraço, tchau!